Bom, boa noite a todos e a todas. Nós estamos fazendo aqui hoje, estamos reunidos hoje para fazer audiência pública de avaliação e discussão das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2023. Então, é uma exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal, né, que ao final de cada quadrimestre, até 30 dias após o encerramento do quadrimestre, o município ele apresente na Câmara Municipal, para a Comissão de Finanças e Orçamento e para a população, a avaliação das metas fiscais do período. Então, hoje nós estamos tratando aqui do segundo quadrimestre. Então, quando eu falar o acumulado, eu estou falando sobre o que aconteceu de janeiro a 31 de agosto do ano. Quando eu disser, olha, aqui é no quadrimestre, arrecadado no quadrimestre, o gasto no quadrimestre, é só no período de maio a agosto, né? Então, no período do segundo quadrimestre. E aí então, nós vamos fazer algumas análises aqui. Qual que é o objetivo? Verificar se aquilo que estava previsto na LOA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, está acontecendo no mesmo padrão. Porque quando eu faço o planejamento, eu faço ele com equilíbrio, né? O mesmo volume de receitas e de despesas, garantindo aplicar os mínimos constitucionais, pagar as despesas obrigatórias como precatórios, então, pagar os parcelamentos. Então, agora a gente vai analisar se isso está acontecendo, né? Se estamos arrecadando o que prevíamos, se estamos gastando o que deveria gastar até a data, se estamos pagando aquelas despesas obrigatórias, enfim, se a gente está atendendo às metas para o ano. Então, o primeiro demonstrativo aqui é um quadro da receita. Então, a gente tem 3 colunas aqui. A minha receita atualizada. Aqui seria a minha previsão atualizada para o ano todo. Então, a gente tem o orçamento inicial e alguma eventual receita que surgiu durante o ano, que não estava prevista, a gente atualiza ela aqui. Então, pode ser que o orçamento ele tenha um valor um pouco diferente da LOA inicial, porque ele já estaria atualizado. O que eu realizei no quadrimestre, então, aquilo que eu disse ali no começo, o que eu realizei do dia 1º de maio até dia 31 de agosto, e o que eu realizei acumulado no ano, então, de janeiro a agosto. Eu vou desprezar sempre os reais ali, para não ficar muito cansativo a hora que eu estiver falando sobre os valores. Então, a gente tem um primeiro grupo de receitas, as receitas correntes. Então, a gente tem uma previsão atualizada para arrecadar bruto 44.537.000 no ano todo de 2023. Realizamos no quadrimestre 17.300.000 reais, ou seja, de maio a agosto. E no ano todo a gente realizou 35.027.000 reais. Desses valores que eu falei, eu tenho subgrupos de receita. Então, eu tenho as receitas de impostos, taxas e contribuições de melhoria, que seria a receita tributária. A gente tem uma previsão de arrecadar 4.054.000 reais. Arrecadamos no quadrimestre 1.091.000 reais. E no ano todo, 2.274.000 reais. De contribuições, aqui seriam contribuições sociais e a CIP. A gente tem uma previsão de 1.837.000 reais, arrecadamos no quadrimestre 526.000 e no ano todo 1.130.000 reais, 1.136.000 reais. De receita patrimonial, aqui seriam rendimentos de aplicações financeiras, uma previsão de arrecadar 192.000 reais, arrecadamos no quadrimestre 298.000 e no ano todo 632.000 reais. De transferências correntes. Então, as transferências correntes são as transferências que o município recebe do Estado, da União, e é o maior grupo de receitas, né? A maior arrecadação do município. Tínhamos uma previsão atualizada de 35.911.000 reais para o ano, arrecadamos 14.275.000 no quadrimestre e no ano todo 28.560.000 reais. Outras receitas correntes, receitas que não foram classificadas nos grupos ali em cima. Uma previsão de 85.000 para o ano, arrecadamos 105.000 reais no quadrimestre e no ano todo 164.000 reais.
Receitas intra-orçamentárias seriam as contribuições para o Fundo de Previdência. Ela é intra-orçamentária porque ela, ao mesmo tempo que o arrecado ali, ela já estava prevista lá na rúbrica de contribuições, por exemplo. Então, quando eu digo que ela é intra-orçamentária, ela não soma ali no meu total geral, que ela já vai direto para o fundo, que é um órgão da administração. Então, tinha uma previsão de R$ 2.458.000, arrecadamos no quadrimestre R$ 1.009.000 e no ano todo R$ 2.261.000. Aí nós temos as receitas de capital. Receitas de capital são aquelas receitas que eu arrecado em determinado momento, em situações específicas. Eu tinha uma receita prevista de R$ 2.463.000 para o ano, prevista atualizada. Arrecadei R$ 1.341.000 no quadrimestre e R$ 1.725.000 no ano todo. Desse valor, eu tinha uma previsão de R$ 1.000 de alienação de bens, não arrecadei nada até agora. E de transferências de capital, transferências de convênio para investimentos, tá? Eu tinha uma previsão de R$ 2.462.000, arrecadei R$ 1.341.000 no quadrimestre e R$ 1.725.000 no ano todo. Então, a receita bruta atualizada é de R$ 47 milhões, arrecadamos R$ 18.646.000 no quadrimestre e R$ 36.752.000 no ano todo. De deduções do Fundeb, então, deduz-se 20% do ICM, do FPM, do IPVA, do ITR e do IPI, que o município arrecada. A gente tinha uma previsão de dedução de R$ 6.878.000. A gente teve uma dedução de R$ 2.085.000 no quadrimestre e no ano todo R$ 4.315.000. Só para entender melhor, as deduções são aquele valor que o município contribui para o fundo da educação básica. Então, isso volta lá para a União, compõe-se o saldo do fundo, depois ele volta para o município como receita de Fundeb, só que aí é por quantidade de alunos. Então, às vezes a gente tem perca, às vezes a gente tem ganho. A gente vai ver lá no quadro do Fundeb se a gente teve perca ou ganho na arrecadação. Lá nos impostos, taxas e contribuições. Então, o meu orçamento líquido de 2023 é de R$ 40.122.000, no quadrimestre de R$ 16.561.000 e no acumulado R$ 32.438.000. O próximo demonstrativo é da despesa. Então, a gente viu que o município arrecadou, né, o que estava previsto o município arrecadou, e agora a gente vai ver se estamos gastando de acordo, porque... só voltar lá rapidinho, a gente vê aqui em percentuais, ó, aqui no quadrimestre o município arrecadou 41% e no ano todo acumulado 80,84%. Se eu dividir, fazer um corte seco ali em 3 partes, eu teria que estar arrecadando ali em torno de quase 70%. Então arrecadamos um pouco mais. A gente vê que algumas receitas, por exemplo, a receita patrimonial que era de rendimentos, a gente arrecadou a mais, né? Isso interferiu. Mas, por exemplo, se eu pegar as transferências correntes, que é o grande grupo, a gente arrecadou um pouquinho a menos. Então, a gente consegue ver aqui que a gente vai arrecadar o que está previsto, né? Aqui são todas as fontes de recurso. Então, a gente vai cumprir a meta aqui de arrecadação, digamos assim. Aí, a minha despesa, eu preciso acompanhar ela independente até da minha arrecadação. Independente que eu digo assim, se eu estou arrecadando menos, eu tenho que gastar menos. Se eu estou arrecadando mais do que eu tinha previsto arrecadar, eu posso gastar mais, né? Eu faço as minhas adequações no orçamento e gasto mais. Mas eu tenho que manter o equilíbrio orçamentário entre receitas e despesas. Então, a gente vai ver a despesa aqui e vai ver se a gente está mantendo o equilíbrio com base no que a gente arrecadou. Então, aí a gente tem as despesas do quadrimestre e o acumulado. E aí eu tenho dois grupos, empenhado e liquidado. Empenhado são todas aquelas despesas que eu fiz o compromisso de realizar. Então, por exemplo, a gente tem empenhos globais e estimativos. Chegar mais a fundo. Vou pegar o contrato de consultoria, que é o contrato da prestação de serviço que eu faço para a prefeitura. É feito um contrato de 12 meses. Então, faz-se um empenho de 12 meses do valor total. Eu vou prestando serviços mensalmente, cada mês que eu presto o serviço, eu emito a nota, a Ligiane atesta que eu prestei o serviço,
e há uma liquidação. Então, a despesa empenhada é tudo aquilo que eu assumi de compromissos até o final do ano. Então, eu posso, eventualmente, ter um déficit pela despesa empenhada no começo do ano, no segundo quadrimestre, porque eu tenho despesas ainda até dezembro e eu vou ter arrecadação até dezembro. A minha despesa liquidada é tudo aquilo que o fornecedor já prestou o serviço, já entregou o material. Então, eu deveria ficar dentro... ali que eu deveria ver se há o equilíbrio entre o que eu arrecadei, tá? Então, é onde é mais importante a gente olhar. Então, no quadrimestre, a gente empenhou de despesas correntes R$ 12.204.000 e liquidamos R$ 16.199.000. Vocês vão falar, como que eu liquidei a mais no quadrimestre do que eu empenhei? Porque eu tinha empenhos lá do primeiro quadrimestre, aqui eu estou olhando só de maio a setembro. Que no primeiro quadrimestre é normal eu ter mais empenhos e menos liquidações. Nos quadrimestres seguintes, o ideal é que eu tenha menos empenhos, porque eu já fiz os empenhos globais, e tenha mais liquidações. Então, aqui, embora pareça estar invertido, não está. De pessoal em encargos sociais, que seriam salários e encargos, eu empenhei R$ 7.782.000 e liquidei R$ 9.229.000. Juros e encargos da dívida. A gente tem os parcelamentos aqui, mas eles não vêm separado o que é juros e encargos. Então, eles ficam todos lá na amortização. Outras despesas correntes, material de consumo, prestadores de serviço, água, luz, telefone. A gente empenhou R$ 3.045.000 e liquidamos R$ 5.270.000. Despesas intra-orçamentárias, empenhamos R$ 1.377.000 e liquidamos R$ 1.699.000. Despesas de capital, então são aquelas despesas com investimento ou amortização da dívida. A gente empenhou R$ 2.314.000 no quadrimestre e liquidou R$ 1.555.000. De investimentos foi empenhado R$ 2.164.000 e liquidado R$ 1.245.000. A amortização da dívida, a gente empenhou R$ 150.000 e liquidou no quadrimestre R$ 300.000. Então, minha despesa total empenhada foi de R$ 14.518.000 no quadrimestre e liquidada de R$ 17.754.000. Quando eu olho o que eu arrecadei no quadrimestre com o que eu empenhei no quadrimestre, eu tenho um superávit de R$ 2.044.000. Quando eu olho o que eu arrecadei no quadrimestre com o que eu liquidei, eu tive um déficit de R$ 1.193.000. Mas aqui eu estou olhando uma fatia do orçamento. Agora a gente vai ver o acumulado. No acumulado, eu empenhei R$ 29.849.000 e liquidei R$ 27.591.000. Aqui sim, ó, eu vou ter mais empenhos do que liquidação, porque aqui eu estou olhando o ano todo, né? O que eu empenhei de janeiro a agosto e o que eu liquidei de janeiro a agosto. Então, eu tenho que ir liquidando menos porque eu já tenho empenhos globais. De pessoal em encargos, a gente empenhou R$ 14.675.000 e liquidou R$ 14.447.000. Juros e encargos da dívida zero. Demais despesas correntes, empenhamos R$ 12.481.000 e liquidamos R$ 10.450.000. De despesas intra-orçamentárias, empenhamos R$ 2.693.000 e liquidamos os mesmos R$ 2.693.000. De despesas de capital, empenhamos R$ 4.538.000 e liquidamos R$ 3.350.000. De investimentos, empenhamos R$ 3.191.000 e liquidamos R$ 2.114.000. A amortização da dívida, empenhamos R$ 1.316.000, então aqui está o precatório e os parcelamentos, tá? E liquidamos R$ 1.215.000. Minha despesa total empenhada foi de R$ 34.387.000. Quando eu olho sobre o que eu arrecadei, eu tenho um déficit de R$ 1.949.000, mas eu tenho despesas empenhadas até dezembro e eu tenho arrecadação de setembro a dezembro que não aconteceu ainda nesse período. Quando eu olho a minha despesa liquidada, eu liquidei R$ 30.940.000. Se eu comparar com a receita, eu tive um superávit de R$ 1.497.000. Então, quando eu olho com todas as fontes, tá? Que isso aqui são todas as fontes, o que a gente arrecadou e o que a gente gastou efetivamente até agosto, teve um superávit, houve um equilíbrio, então, orçamentário.
entre despesa, a receita arrecadada e a despesa liquidada. Então, o melhor indicador aqui para mim saber se está tendo equilíbrio é o liquidado acumulado até o período. Então, a gente vê que a gente está tendo equilíbrio aqui. Que é diferente de recurso próprio, tá? Quando eu olho o recurso próprio, a gente tem um déficit lá de execução de despesa liquidada de recursos próprios. Então, aqui são todas as fontes, inclusive a arrecadação do fundo de previdência, né? Então, aqui é do município todo. Como o pessoal em cargos, a gente não faz empenho global ou estimativo, é o único que a gente não faz. Então, quando eu olho lá, pode ver que é por isso que está muito próximo, ó, 14.675 para 14.447. Tem 200 e poucos reais ali, pode ser algum empenho que ficou empenhada maior, alguma coisa nesse sentido. Então, ele é praticamente igual. Assim como a contribuição intra-orçamentária, ó, que são as contribuições patronais ali, ó, 2.693 e eu liquidei 2.693. Não. Isso. Agora, quando eu olho outras despesas correntes, que aí eu tenho prestador de serviço, combustível, merenda, remédio, né? Eu tenho empenhado 12.481 e liquidei 10.450. Claro que, assim, eu empenho tudo aquilo que eu tenho contrato, mas surgem outras despesas que não estavam contratadas, então, assim, continua se empenhando, né? Só que tem que ser num volume menor para chegar lá no final do ano, bater o empenhado com o liquidado. Ou que tiver empenhado e que não foi liquidado, ele vai passar como reza a pagar, se for uma despesa que realmente ela vai acontecer, ou então vai ser anulado aquele saldo que sobrou. Porque, tem, por exemplo, luz, telefone, a gente faz empenhos estimativos. Então às vezes gasta menos, às vezes gasta mais, chega no final do ano eu tenho que dar uma complementada ali na despesa, às vezes sobra. Assim como o fornecimento de algum material, por exemplo, medicamento, combustível. O global venceu agora, teve setor que a gente fez por estimativa, teve setor que a gente teve que anular 50 mil, teve setor que a gente teve que complementar 100 mil. Então, né? Então, varia um pouco. A gente faz por estimativa, né? Então, é diferente de, por exemplo, o meu contrato que é um valor X por mês, então eu vou executar 12 meses. Mas material de consumo, né? Médico, que às vezes um contrato que é por horas de prestação de serviço, aí ele pode ter uma variação. Mas salários a gente não faz empenho estimativo, mesmo porque senão ele distorceria aquele cálculo que a gente faz da despesa com o pessoal, porque ele considera mês a mês. Então eu tenho... Pode ser também, Pode ser também. Mas é pouquíssimo, né? Alguma coisa que ficou. Bom, aí esse quadro aqui é da dívida fundada, ele nem é obrigado a gente trazer para a audiência, né? A gente traz a gente sempre trouxe por uma questão de transparência, que são as dívidas de longo prazo do município. Até para a gente dar uma satisfação, ó, tal parcelamento já está acabando, aquele lá ainda vai até o ano que vem, vai mais 2 anos, enfim. Então a gente traz esse demonstrativo da dívida fundada. Então ele demonstra lá, está meio apagadinho, mas ele tem lá outros contratos e empréstimos internos, 334 mil, que era 394, que era no final do ano, e está aqui, resgate e amortização 394, então está como acabou. O que é isso aqui? O Desenvolve São Paulo. Ele não acabou, é que aqui eu fiz o empenho estimativo dele até o final do ano. Ele vai acabar em novembro. Então, em dezembro, o meu saldo vai ser 0. Como eu fiz empenho estimativo, ele já está dizendo, olha, já liquidou, mas é porque eu já garanti dotação orçamentária para pagar ele. Aí depois a gente tem contribuições ao regime geral de previdência, que é um parcelamento que o município tem com o INSS. Esse parcelamento é um valor bem baixinho, é menos de R$500. Então, vai demorar-se muito para pagar, porque tem um saldo de 51 mil lá no INSS. Então, por isso que ele ainda tem um saldo aqui, mesmo que a gente fez o estimativo. Aí eu tenho uma contribuição com o regime próprio de previdência, que está dizendo também que tem um saldo, mas aqui é por causa de variação de atualização, mas ele vai finalizar em fevereiro.
O valor da parcela é R$ 7.500 aproximadamente. Então, quer dizer, para o ano que vem vai ficar um saldo, quando a gente fechar o balanço aqui, a gente vai ajustar em torno aí de R$ 15.000, que seria a parcela de janeiro e fevereiro. Só, né, Lige? E os precatórios já nem está aparecendo aqui porque o precatório, como aqui é o regime anual, ele fica lá na dívida flutuante, que é a dívida de curto prazo, e ele também já está pago. Agora a gente vai tratar dos principais indicadores. Então são aqueles limites constitucionais, né? Os limites ou os mínimos constitucionais, que se não houver aplicação, ele já vai vir, as contas do prefeito já vem com uma recomendação de parecer desfavorável, né? Porque o mínimo que ele deveria fazer é atender aqui à Constituição. Então, o primeiro que a gente tem lá é do ensino. Então, o ensino, a gente fala, né, normalmente costuma-se falar, tem que aplicar 25% dos recursos do município com o ensino. Não é exatamente 25% de tudo que o município arrecada, é só das receitas de impostos e transferências de impostos. Então, a gente viu lá que arrecadou um pouco mais de 30 milhões, mas a base para o ensino é de R$ 24.275.000, que também não entra na aplicação do ensino, o município gasta, né, com a merenda escolar, com algumas distribuições gratuitas, não entram aqui, como uniforme. Então, 24.275 é a receita de impostos e transferências. No mínimo, deveria se gastar R$ 6.068.000 para atender. A gente empenhou R$ 8.387.000 no ensino, que dá 34,55. Tem empenhos estimativos e globais para o ensino também. Liquidou R$ 8.251.048, que dá 33,98, e pagou R$ 7.455.485, que dá 30,71. O melhor indicador aqui, despesa liquidada, que é o que já aconteceu. Então, a gente está com uma aplicação de 33,98. O mínimo é 25. Para efeito de atendimento do mínimo constitucional está ok. Para efeito gerencial de recursos não está muito bom, porque quando eu passo muito dos 25, eu começo a comprometer as outras áreas do município, né? Porque eu começo a colocar muito recurso lá no ensino e começa a faltar para as outras áreas. Bom, aí é o Fundeb. Então, recursos do Fundeb é com base no que a gente arrecadou. Então, não é o que a gente repassou. O que a gente repassou, ele entra como aplicação. E o Fundeb eu tenho que gastar de acordo com o que eu arrecadei. A gente arrecadou R$ 2.469.000. Se fosse fechamento do ano aqui, eu teria que olhar se eu estou aplicando no mínimo 70% com os profissionais do magistério, que seria R$ 1.728.000. E a aplicação mínima no ano do Fundeb tem que ser de 90%. Eu posso utilizar 10% no ano seguinte até dia 30 de abril. Que seria R$ 2.222.000. Mas aqui não é encerramento, né, é quadrimestre. Eu poderia então estar um pouco abaixo aqui, que não teria problema. A gente empenhou R$ 2.438.644, que dá 98,74, com mínimo de 70, 96,63. Então, pela empenhada está ok. A liquidada é igual. E o pago, a gente pagou R$ 2.147.499, que dá 86,95. Por que o empenhado e o liquidado aqui é igual? Porque a gente só empenha folha de pagamento no Fundeb, folha dos professores. E o que acontece? Na verdade, o Fundeb ele não é suficiente, tá? Então, a gente tem 3 folhas de pagamento, né? Que a gente separa: o ensino fundamental, infantil creche e infantil pré-escola. Isso vem separado lá para empenho. Hoje, o que a gente arrecada do Fundeb, a gente consegue pagar só a folha do fundamental. Então, o restante vai para o recurso próprio. E, às vezes, a gente paga o encargo de uma das folhas do infantil. Então, quando a gente olha 98,74, mesma coisa. Fala, tá ok, estou atendendo. Só que o que eu vejo aqui, está insuficiente. E se eu pensar que eu tenho metade do 13º para pagar em dezembro, então eu não tenho Fundeb sobrando. Eu não tenho suficiente, na verdade. Eu deveria estar com uma aplicação aqui de 90, 88, para mim saber que eu conseguiria pagar uma folha e meia em dezembro. E a gente analisou também, a receita do Fundeb ela vem caindo mês a mês. Então,
a gente está arrecadando esse ano menos do que o ano passado, mais que 10% a menos que o ano passado. Né? Então, e aí houve a concessão do piso para os professores em janeiro, então a conta inverteu aqui. A gente hoje, a gente paga uma parte da despesa de folha com recursos próprios. Por isso até que o ensino subiu lá para 33%. Aí a aplicação na saúde. A saúde também é a base, é a receita de impostos e transferências, só que ela tem uma diferencinha com o ensino, embora ela tenha a mesma base. Aquele 1% que o município recebe em julho, ele conta para o ensino, mas ele não conta para a saúde. Ele não entra na aplicação obrigatória da saúde. Então, a base da saúde, embora ela tenha o mesmo nome, ela é sempre um pouquinho menor. A gente arrecadou R$ 23.717.000, empenhamos R$ 5.503.000, que dá 23,20, liquidou R$ 5.148.000, que dá 21,70, e pagou R$ 4.432.000. Então, se olhar o liquidado também, está com 21,70, o mínimo é 15. A saúde é muito difícil ficar abaixo dos 20, 21, até pela característica, né, que é caro, o médico é caro, o exame é caro, o material de saúde é caro. Então, o município que tem uma aplicação ok na saúde, vamos dizer assim, ele vai estar em torno mesmo de 21% a 22%. Seria uma aplicação equilibrada na saúde, embora o mínimo é de 15%. Qualquer valor acima disso, para efeitos de contas, né, de aprovação de contas, estaria atendendo. Aí a gente vai ver a despesa com pessoal. Despesa com pessoal, a gente tem que trazer a despesa do exercício anterior e do quadrimestre atual. Por quê? A despesa de pessoal ela é sempre calculada com base nos últimos 12 meses, tanto a despesa quanto a receita. Então, quando eu olho o exercício anterior, é a minha despesa de pessoal de janeiro a dezembro de 2022. Quando eu olho o quadrimestre atual, como a gente está no segundo quadrimestre, é de setembro de 2022 a agosto de 2023. Então, ela pega 12 meses, porque a despesa de pessoal ela varia muito. Então, se eu pegar julho, que a gente pagou metade do 13º, a minha despesa em relação à receita corrente líquida está 120%. Estaríamos estourados todos os limites. Então, eu sempre olho os últimos 12 meses acumulados. Então, no exercício anterior, a gente arrecadou R$ 38.630.000 de receita corrente líquida. No quadrimestre atual, né, os últimos 12 meses, R$ 39.854.000. Então, a gente vê que um crescimento aí em 12 meses é pequeno, é de R$ 1.200.000 praticamente. A nossa despesa de pessoal no ano anterior foi de R$ 17.146.000, que dá 44,38%, e no quadrimestre de R$ 20.422.000, que dá 51,24%. O mínimo prudencial é 51,30, a gente está ali abaixo do prudencial. E por que houve esse aumento? Concessão do piso dos professores. Então, quando eu olho, e passou a empenhar os médicos, né, Lígia? Os médicos terceirizados a um entendimento do Tribunal de Contas, do Ministério Público, que isso é despesa de pessoal. Então, a gente passou a empenhar em uma rúbrica em que ela entra na despesa de pessoal. Então, é isso que deu esse salto aqui de 20 milhões na... Então, ou seja, eu tive um aumento de 1.200.000 na receita e eu tive um aumento na despesa de quase 3 milhões, de 3 milhões na despesa. Então, por isso que o índice saltou de 44 para 51. Mas também está atendendo ali os limites constitucionais e legais ali da lei de responsabilidade fiscal. Bom, é isso. Tá? Então, essas são as informações que a gente traz aqui, que é sobre as metas, atendimentos, né? Então, se alguém tiver alguma dúvida, eu volto no quadro que tem dúvida ali, eu reexplico, né? Ou tiro a dúvida referente a algum ponto ali específico. Então, se alguém quiser perguntar alguma coisa, fica à vontade. A gente tem um cenário que é o seguinte, a gente tem uma arrecadação, embora aqui quando eu olho todas as fontes e olho o fundo, né, tudo do município, eu estou atendendo as metas fiscais,
a receita de recursos próprios, ela cresceu de janeiro a agosto 5% em relação ao ano passado. A gente vinha com uma média, com uma projeção de crescimento de 12%, 13%. Então, quer dizer, e a minha despesa, mesmo que eu não tive despesa, a inflação deu mais de 6%. Então, assim, se o município não criasse despesa alguma, simplesmente realizasse todas as despesas que ele realizou no ano passado, nesse ano, ele já estaria gastando mais do que o que ele está arrecadando, né? Como a gente tinha superávit financeiro ano passado, veio cobrindo até agora. Só que quando eu olho o meu recurso próprio lá em agosto, eu tenho um déficit. Ficaram fornecedores sem receber, porque o que eu arrecadei até agosto, mais o que eu tinha de financeiro de recurso próprio, eu não consigo pagar, né? Então é onde o prefeito já fez algumas cortes de gastos, né? Fez uma revisão de alguns gastos, porque a gente precisa gastar menos do que o que a gente está arrecadando, ou no mínimo igual. E está tendo muita oscilação. Por exemplo, você pega lá o ICMS, janeiro e fevereiro foi maior que o ano passado, 10%, 12%, e março foi 30% menor do que o ano passado. Aí você pega abril, foi um pouquinho melhor, maio foi um pouquinho melhor, julho já foi bem pior. No final, está dando ali um crescimento de ICMS, que é uma das principais receitas, 3%. Aí você olha o FPM, a situação está praticamente a mesma, porque a FPM é aquela arrecadação geral que o país tem, e o município arrecada uma parte dele. Teve meses com arrecadação maior, outras menores. Então, assim, a dificuldade está sendo em a gente conseguir prever o que a gente vai arrecadar mês a mês, por causa dessa oscilação. A única receita que está se mantendo em negativa é o Fundeb, que todo mês eu estou arrecadando cerca de 10% a menos que o ano passado. Então, a dificuldade está aí. A gente tem uma receita que está crescendo pouco, né? E aí eu tive uma despesa que só se eu considerar só o Fundeb, só o que eu tive já quando foi concedido o piso para os professores, aquilo que aumentou é muito maior que 10%. Então isso já interfere na minha despesa. Então hoje está tendo que ser feito alguns ajustes de gastos, até em outras áreas, para compensar essa despesa que foi tida ali com o piso dos professores. E além de outras despesas que elas crescem normalmente, né? Combustível tem uma variação que não cabe a gente controlar quanto que vai subir o combustível. E eu tenho que gastar, os veículos estão rodando, eu tenho o transporte de alunos, assim como medicamentos. Se você catar lá, o medicamento ele cresceu mais que 10%, foi o reajuste de medicamento. E eu estou tendo um crescimento de receita de 5%. Então, a dificuldade está sendo nessa. A dificuldade foi que se gastou mais do que arrecadou. Então, teve aumento. Além da arrecadação, a forma teve aumento de linhas. Então, além daquela despesa que aumentou naturalmente, eu tive outros aumentos de despesas que, né, então... Contratos de médico. Então, assim, hoje a gente está tendo que fazer gastos, né, corte de gastos, né, para compensar essa... Teve um decreto, né, então foi editado um decreto de contenção de despesas esse mês. Não, do índice do FPM não, nosso índice manteve, né, Lige? Manteve. Que é aquela questão do IBGE, do populacional. É que a gente estava muito abaixo da faixa para mudar de índice, então a gente não chegou a mudar. Alguns municípios que estavam muito próximos mudou e agora por 100 habitantes, por exemplo, perdeu 0,20 de ICM, que isso equivale a 5, 6 milhões na arrecadação no ano. O nosso ICMS pode ter queda de acordo com o IDEB. Se o nosso IDEB cair, 10%. Houve uma alteração na regra do ICMS, né? Então, 10% do ICMS que o município arrecada, isso vai passar a contar a partir do ano que vem. É com base no IDEB. Então, assim, vai ser base do ano que vem, mas isso vai se aplicar em 2025. Então, assim, se em 2024 o município ele teve queda no IDEB, ele vai perder 10% do ICMS dele lá em 2025.
E o ICMS está caindo, assim, segundo o governador, a previsão é de que não melhore, pelo menos até o segundo semestre de 2024, né? Então, a gente não poderia perder, porque se eu perder e já está caindo, né? A perca é bem maior. De 51,24. A gente fez uma projeção se a receita se manter, tá? Se eu não tiver mais quedas. Até dezembro a gente consegue liquidar, não vai ficar devendo. Foi feito alguns cortes e tem que ser feito outros, Feito mais alguns, Aí a gente conseguiria equalizar ali até o final do ano. Porque leva-se um tempo. Só para que vocês entendam, às vezes quando a gente fala 1 milhão, 2 milhões, todo mundo acha muito, porque para nós, no nosso orçamento de casa, realmente isso é muito dinheiro. Mas mesmo no de casa, se você não souber calcular, você gasta esse pouco tempo. Agora você imagina uma prefeitura, que é isso que as administrações, infelizmente, eles não entendem. Eles acham, eu tenho 2 milhões, eu tenho 1 milhão, eu vou demorar para gastar. Não, 1 milhão você gasta muito rápido. Então, assim, tem que simplificar muito, né? Porque se gasta muito rápido. Então, assim, a gente só vê que tem um aumento das despesas, não tiver um corte. Então, cara, assim, só aumento, né? Então, aí, infelizmente, a gente cai onde a gente... Tem muito aumento de despesa que quando você pensa nele isoladamente, você fala, não é muito. Você vai fazer um ajuste lá na despesa de pessoal. Isso deu, vai dar 50 mil no mês. 50 mil é só o aumento, só que aí quando você considera os encargos, já vai para quase 80 mil. Aí você põe isso em 12 meses, dá 1 milhão. Entendeu? Uma conta ali rápida, um corte de 3 contratos, foi 30 mil. De 3 contratos. Então, quer dizer, 30 mil no final de um ano... Que deixou de contratar. Foram contratadas, mas 3 contratos foram praticamente 30 mil. Então, assim... Se Deus quiser. Porque hoje o que acontece? Hoje a gente gasta, da forma que ficou, a gente está gastando o que a gente ainda não arrecadou. Então eu dependo de arrecadação, o que é muito ruim. Porque essa arrecadação cai e eu gastei. Então o que é o correto? O município ele ter pelo menos em caixa um mês de arrecadação, uma média de um mês. Porque se ele teve um mês que é ruim, ele tem um caixa que ele consegue cobrir essa despesa, né? Então, da forma que a gente está hoje, a gente está dependendo muito da arrecadação do mês para saber se a gente vai conseguir pagar tudo que a gente tem de despesa. Por isso que a gente tem que reduzir o máximo possível para voltar a ter uma sobra a ponto de eu juntar um mês de arrecadação. Isso, mantenha nesse 5%. Não, a gente já está considerando que eu não vou mais arrecadar 10%. Eu vou ter uma frustração lá de receita de recursos próprios de 1,5 milhão. Então, 1,5 milhão eu sei que eu não vou arrecadar até o final do ano do que estava previsto. Mas se eu continuar arrecadando esses 5%, tem alguns cortes que o prefeito fez e alguns outros que ele vai fazer, a gente consegue chegar no final do ano sem estar devendo para ninguém. Não vai ter dinheiro no caixa, mas não vai estar devendo para ninguém. Vai estar com a folha em dia, os fornecedores em dia, todo mundo em dia. E aí, a partir do ano que vem, tem que continuar para começar a inverter a situação, né? Bom, gente, então eu agradeço a participação de todos e declaro encerrada a audiência.